Um item que confunde bastante são os serviços de webmail e SMTP. Esses dois tipos de serviços são serviços completamente distintos, enquanto que com o webmail eu utilizo para enviar e receber e-mails, e aí eu vou usar o serviço de webmail da minha hospedagem, vou usar o serviço de webmail do Google, vou usar o serviço de webmail da DigitalOcean, não, da Yandex, da Zorro, né? A Zorro foi a empresa que nós configuramos, né, nosso serviço de e-mail. Então, ao acessar o site da Zorro e acessarmos aqui e-mail, nós estamos utilizando o serviço de SMTP, aliás, o serviço de webmail da Zorro. Então, a funcionalidade do webmail é para enviarmos e recebermos e-mails. Claro, o serviço de webmail também utiliza o protocolo de SMTP, porque ele precisa dessa tecnologia para funcionar. No entanto, quando a gente fala de SMTP, a gente tem um objetivo distinto ao objetivo de enviar e receber e-mails. Então, o que é SMTP na prática? Nada mais é do que um protocolo de envio de e-mails em massa, tá? Mas não só isso, ele também é utilizado para serviços de e-mails transacionais de plataformas, como por exemplo, do modo mais simples, é simplesmente quando um usuário ele acessa um site, vamos pegar aqui um site de giap.com.br, por exemplo, e ao preencher, por exemplo, um formulário como esse, o site está utilizando o serviço de SMTP, ele está se conectando ao servidor de SMTP e fazendo o trâmite desse e-mail transacional. Tá? Outra funcionalidade do serviço de SMTP é para aplicações web, como por exemplo aqui, eu utilizo o Perfect CRM para a gestão dos meus serviços, né? Como por exemplo, estou utilizando a plataforma para fazer o controle, né? O acompanhamento desse meu trabalho de aula. Então, por exemplo, suponhamos que essa tarefa aqui, ó, eu marque ela como concluída, é o que eu vou fazer agora, ó, marcar como terminada. Quando eu faço isso, esse sistema ele se conecta ao servidor SMTP e ele vai fazer um envio de e-mail transacional. Como por exemplo, vamos ver se o e-mail já chegou aqui. Então, acabou de chegar. Então, o serviço responsável por esse tipo de mensagem transacional é o serviço de SMTP, que por sua vez está conectado a essa aplicação, que é uma aplicação de CRM. Eu também utilizo o serviço de SMTP integrado ao Mautic. O Mautic ele é um software de automação de marketing. Então, por meio desse software, eu crio campanhas, faço coleta de leads, faço comunicação transacional com esses leads de acordo com o comportamento desse usuário. Então, o Mautic, enquanto ele faz a parte de gerenciamento das estratégias de comunicação online, é o serviço de SMTP que, por sua vez, será o responsável por fazer o envio dessas mensagens transacionais, tá? Então, nada melhor do que integrar no serviço de SMTP ao nosso site WordPress. Isso porque o site ele funciona como um celular e o serviço de SMTP ele pode ser entendido como chip desse celular, tá? O WordPress, os servidores, eles não são configurados para enviar e-mails, eles precisam de um protocolo, de um serviço adicional, que nesse caso é o serviço de SMTP, que a gente vai aprender a integrar na próxima aula. Bom, as empresas de SMTP. Então a gente tem a Amazon SES, a gente tem Spark Post, a gente tem a SendGrid, essa empresa que a gente vai configurar, né, nas minhas aulas. Como funciona a precificação? Cada empresa tem o seu processo de precificação, né? Então, por exemplo, aqui na Amazon, vamos dar uma analisada quanto custa aqui, ó. Se você envia e-mails de um aplicativo hospedado na Amazon EC2, não precisa estar na Amazon necessariamente, tá? A gente tem uma aplicação que vai estar hospedada na DigitalOcean, por exemplo, que é o nosso site WordPress, mas poderia ser outro tipo de aplicação. Então aqui quanto custa? $0 para os primeiros 62 mil e-mails enviados a cada mês, então é um custo muito atrativo, né? Acredito que hoje
O melhor custo-benefício de envio de e-mail em massa está aqui com a Amazon, tá? E 10 centavos para cada 10 centavos de dólares para cada 1.000 e-mails enviados, né, depois disso. Perfeito? Então aqui na Spark Post, deixa eu dar uma olhada quanto é que custa aqui nele, veja os preços. Aqui a gente tem uma calculadora, né? Então vou pegar aqui, ó, 50 mil e-mails. Então custa 20 dólares por mês e 1 dólar a cada 1.000 e-mails adicionais enviados, tá? Também bastante interessante. E o SendGrid, deixa eu dar uma olhada aqui nos preços. Nessa aula a gente vai usar o módulo free do SendGrid. Então o SendGrid ele tem para testar 40 mil e-mails por mês e após isso 30 e-mails, 100 e-mails por dia para sempre, né, durante 30 dias. Então durante 30 dias você pode enviar até 100 e-mails e passando os 30 dias ele se renova essa conta, né? Ele zera a conta e você vai poder vai poder enviar mais 100 e-mails. Qual o critério, né, de escolha em relação ao plano? Então suponhamos que se você tem um site WordPress que ele simplesmente foi projetado para que você receba o e-mail dos usuários que eventualmente entram na sua página de contato, enviam um e-mail, e o seu site ele tiver um volume baixo de visitantes, né, de pessoas que enviam mensagens, então esse plano free aqui da SendGrid ele vai te atender muito bem. Agora, se você pretende utilizar o serviço de SMTP para, por exemplo, rodar uma aplicação como essa, e quanto maior a aplicação, ou seja, quanto mais pessoas usando essa aplicação, então imagine que eu tenho uma equipe aqui trabalhando em diversas tarefas, a aplicação ela vai fazer o disparo de uma série de e-mails transacionais, tanto para a equipe quanto para o cliente, e-mails de parte financeira. Então, a aplicação ela vai usar muito mais, né, os serviços e os recursos de SMTP do que um site projetado para simplesmente enviar mensagens, tá? Bom, então imagine ainda que além disso, né, além de alguma aplicação que use um serviço de e-mail transacional, você pretenda fazer uso de um software como Mautic, né? E aí vai depender do caso e do momento em que você estiver fazendo essa contratação e essa análise, né? O critério de decisão. Mas, de modo geral, você vai precisar contratar um serviço de acordo com a necessidade que você tem em relação à quantidade de envios. Basicamente é dessa forma que a gente define qual é o plano que a gente vai contratar aqui dessas empresas, tá? Bom, por que a gente utiliza SMTP externo e não simplesmente, no caso, né, do nosso projeto de website, né, esquecendo as outras funcionalidades, as outras opções de uso de um serviço de SMTP? Por que que nesse treinamento a gente vai optar por um serviço de SMTP externo? Bom, existem várias formas de a gente usar isso. A gente poderia usar o serviço de SMTP do próprio webmail, mas ele tende a ser mais lento, porque ele não tem essa função de ser um e-mail, um sistema de envio rápido, né, mais robusto, ou até mesmo não tem essa função de fazer grande quantidade de envio de e-mails, tá? Então, é assim que a gente define, né, que tipo de serviço e como a gente contrata um serviço de SMTP. Na próxima aula, então, eu vou tratar sobre a integração dos serviços de SMTP. Vamos fazer a contratação aqui da SendGrid, plano gratuito, e logo depois a gente faz a integração, né? A gente faz o SMTP funcionar dentro do nosso sistema web. Perfeito? Até a próxima aula.